O governo do ex-presidente Jair Bolsonaro tentou trazer ao Brasil de forma irregular joias com diamantes avaliados em 16,5 milhões. Mas já tem até controvérsia de que essas joias valeriam até mais. É muita... A informação não está bem esclarecida. E tem o segundo pacote, né? O primeiro veículo de comunicação a dar a notícia foi um furo aí do estado de São Paulo. Veio com esse furo de reportagem. Mas isso aí teria acontecido no ano de 2021, outubro de 2021. E aí a primeira pergunta é por que isso ficou abafado durante tanto tempo? Então você vê que tinha uma parte do sistema, como a sociedade é feita de besta, né? Tinha uma parte do sistema que apoiava o governo Bolsonaro e tinha interesse que isso fosse abafado para não ser divulgado, para não virar o escândalo que virou e ele ter chance de ganhar as eleições. Isso porque parte do sistema queria, o Bolsonaro parte não queria. Imagine se todo o sistema, né, a cúpula do sistema quisesse o Bolsonaro, dificilmente ele teria perdido a eleição, porque você vê que eles que têm o poder de dizer o que a sociedade vai falar, o que a sociedade não vai falar. O que vai chegar na sociedade, o que vai chegar na sociedade ou não vai. Eu até costumo falar, né, como os bilionários corromperam, né, a sociedade brasileira. Realmente isso aí está consolidado, né? Foi corrompido, porque como eles conseguiram esconder isso tudo diante exatamente do que você está colocando. Uma parte da sociedade protegendo o governo. Isso aí era para ter vindo a público há muito tempo. Será que se não tivesse vindo a público, o Lula talvez não tivesse ganho no primeiro turno? Eu acho que se tivesse, seria um governo com mais força, né? As joias foram noticiadas, né, como um presente do governo da Arábia Saudita para a então primeira-dama Michele Bolsonaro. Né? Aí entra já algumas inconsistências. Presente de 16. É muito dinheiro. Muito dinheiro, né? Eu pensei até em rever todas as minhas amizades depois disso aí, entendeu? Talvez porque você encontre eu nunca ganhei um presente desse. Talvez você encontre alguém que possa te dar esse presente, mas acho que vai ser difícil. Você não vai vender refinaria a preço bem mais barato, né? Eu falei assim, o problema, então, tá nas minhas amizades, que eu nunca ganhei um presente desse. Né? Então já começa aí. E a questão da propina, né? Que é a corrupção passiva, né? O crime do 317 do Código Penal, precisa ter o corruptor. E o corruptor aí tem imunidade diplomática, né? Porque é um representante de um príncipe, né? De um outro país. Então, tem essa representação. Tem essa complexidade, né? Para se a investigação for nessa linha, tá? Mas existem outras linhas. Então, aí, muita gente criticou, né, essa coisa do presente, né? Porque não tem joias, o suposto presente da Michele Bolsonaro, porque não tem joias masculinas nesse valor. Né? Ninguém vai fazer uma joia masculina nesse valor. Um diamante, feminina realmente. Você encontra, mas masculina não encontra. Então, era uma joia que não foi, né? Se foi um presente, deveria entrar como patrimônio público, que tinha até um trâmite, e aqui parabenizar o servidor público lá da Receita Federal, que se ateve, né, aos trâmites, cumpriu, né, o dever dele de servidor público, que no Brasil hoje né, que nós sempre estamos falando aqui, o que deveria ser a obrigação, né, todo o servidor público agir com base no interesse público, é algo que nos enche de orgulho e, né, a gente só a vontade é ir lá dar um beijo nesse corajoso, né? Nesse corajoso aí, servidor público, que teve a coragem de cumprir ali com dignidade, né, o seu papel, né? O que não seria mais do que a obrigação
de todos os servidores agirem na forma da lei, visando o interesse público. Para isso que nós pagamos o salário dele, diferentemente do que estava acontecendo com o Bolsonaro, né? Porque eles utilizaram toda a estrutura paga pela gente, né, para trazerem um contrabando, né? Trazerem um contrabando que é de uma forma ilícita, né? De uma forma ilegal. Então, muita gente questionou essa notícia com o suposto presente, né, da Michele Bolsonaro, que não seria presente coisa nenhuma, né? Seria ali muito mais... e o próprio Bolsonaro, né, no ato falha, ele fala isso foi acertado. Complicado, né? Muito complicada essa situação aí. Tem que ser esclarecido. Isso foi, né? acertado nos Emirados Árabes. Se foi acertado, então não era um presente, né? Acordos, né? Parece ter um acordo, então, por trás disso. Se foi acertado, era um pagamento. Um acerto, normalmente se refere a um acerto de contas, um pagamento. Um presente é um ato unilateral. Se eu vou lhe dar um presente, eu vou lá e compro o que eu acho que, né, vai ser significativo. E, normalmente, esses presentes, eles são algo que representa, né, o país, né? Então, o país é um exportador, no caso, Emirados Árabes, é um exportador de petróleo. Alguma coisa ali que represente, né, uma refinaria de petróleo, uma miniatura, né? Uma miniatura de uma refinaria, né, deles, alguma coisa que representa, né, o país, né? Então, você tem ali, se fosse na França, seria uma miniatura ali da Torre Eiffel. Estou falando assim. Sim, sim. Né? Então, é alguma coisa normalmente que representa o país, que simboliza a cultura, né, a cultura, né? Então, normalmente, esses presentes... E são coisas assim de $100, $200, $300. Não, né? 16 milhões. É né? muito dinheiro. Que há controvérsia, né, se realmente seria isso. De acordo com a publicação, o conjunto tem colar, anel, relógio, marca de brincos de diamante e um certificado de autenticidade da marca Chopin, uma marca suíça. Okay. Não representa a Arábia Saudita. Da Arábia Saudita. Nada, né? Nada. Não tem relação nenhuma com a Arábia Saudita. E se fosse um presente, ele seria dado numa solenidade, com toda a pompa, né? Com os diplomatas, com as autoridades e tal. Seria uma coisa pública, né? Com toda a pompa. Parece que você vai dar um presente de 16 milhões, seria com toda a pompa ali que aquela solenidade iria... requerer. Só pedir à produção para diminuir um pouquinho o retorno. Então, assim, e isso aí também foi comentado, né? Que não seria ali um presente também por essas situações. As joias foram dadas à comitiva brasileira em outubro de 2021, né? Mostrando o quanto nós estamos em 2023, já se passaram as eleições, por que isso ficou escondido? Né? Quando o ex-presidente Bolsonaro fez a viagem oficial à Arábia Saudita, o grupo voltou no dia 26 daquele mês e as joias para a Michele estavam na mochila de Marcos André dos Santos Soeiro. E aí começa, né, as mulas aparecerem, né, ligadas militares, né? Então, há um descrédito muito grande, né, às Forças Armadas este episódio, porque tem participação de vários militares aí. Assessor do ex-ministro das Minas e Energia, Bento Albuquerque. Então, você vê que tem isso aí. Procurado, né, pelo Estado de São Paulo, né, o jornal, o Bento Albuquerque afirmou que, na ocasião, não conhecia o conteúdo dos estojos e só tinha informação de que era o presente para a primeira-dama. Né? Ou seja, é uma situação assim inacreditável e inaceitável. Né? Ou seja, vamos supor que eu te desse, né, um pacote de cocaína para
para você transportar para mim para um país onde a cocaína é considerado um crime, que o tráfico de droga é considerado um crime, que a pena é a pessoa ser morta, né? E ser levada à forca, por exemplo. Será que lá o pessoal aceitaria? Não, eu não sabia, ele me deu, eu não estava sabendo. Será que eles iriam aceitar isso? Lógico que não. Né? É muito estranho. Esse presente aí é de grego mesmo. É muito estranha a história, né? E ainda estava dentro do cavalo lá, com a estátua de cavalo, com os pezinhos quebrados. Olha como foi muito bem. O negócio foi malocado. Sabia? Sabia tudo. Acho que você vai pegar um negócio e não sabe, vai botar dentro da sua mala. Vem dentro de um cavalo. Bobo, malocado. Exatamente. Vai enganar trouxa. É. Infelizmente, o povo brasileiro não acorda, né? Com uma denúncia tão grave dessa, você diz que essa notícia não chegou ainda nas redes bolsonaristas. Não vai chegar, eles vão impedir. Né? Diz que não chegou. Não, porque eles estão tampando o sol com a peneira, para não chegar, para não perder a movimentação que está vindo, os zumbis, não quebrar a corrente dos zumbis que eles formaram no país, né? Esse grupo de patriotas aí que não se desvencilha dessa política. É o pior cego, né? Aquele que não quer ver, né? Porque esses patriotas, né, que você falou muito bem aí, eles tinham, né, a crença, né, que o Bolsonaro não era envolvido com corrupção, enchiam a boca. Eu tenho amigos bolsonaristas, você tem também? Também. Né? Eles enchiam a boca. Você pode falar tudo do Bolsonaro, menos que ele é corrupto. E agora? E agora? Mas por isso que eles não estão na rede deles. Eles estão tentando abafar o caso. Para que chegue, mas não chegue para criar um fato muito maior. Acho que a imprensa Eu vi um deputado, estava ele representando, né, do PL, representando o Bolsonaro, né, os apoiadores do Bolsonaro, e o Boulos, né, lá, fazendo um contraponto. Rapaz, o cara fala como se o Bolsonaro tivesse acima de qualquer suspeita. Né? Já tem aí a materialidade do crime, já. Não só isso, né? Não só esse caso, isso aqui é peculato. Aí tem peculato, porque ele não podia entrar com uma joia sem passar pela alfândega, sem pagar os impostos. Por que não pagou? Não, já tem aí. Depois a gente vai tratar dessa questão do crime, né? Dos crimes, mas vamos prosseguir aqui na história. Quando Marcos André passou pela alfândega do aeroporto de Guarulhos, São Paulo, a Receita encontrou as joias ao revistar a mochila do assessor após passar pelo raio-x e retiveram os objetos preciosos. Ou seja, como você falou, eles trouxeram malocado no cavalo ali. Tipo, passou como o próprio Bolsonaro confessou que passou um estojo, segundo o noticiado aí, num valor de 400 mil. Um outro estojo. Já está sendo investigado pela Polícia Federal, os funcionários têm que... E agora, né, ele foi, em relação a esse estojo, o Nardes deu aquela decisão vergonhosa, o Nardes, do ministro do Tribunal de Contas, né, da União, o TCU, que falou, né, que deu aquele áudio que em coisa de uma semana, 2 no máximo, estaria tendo um golpe de Estado no Brasil e a coisa estaria virando. Está lembrado disso? Sim. Isso ocorreu no ano passado, antes até das eleições. Foi por volta ali de agosto, se eu não me engano. Né, teve essa declaração dele, se não me falha a memória, né, do Augusto Nardes, né, falando que, né, tinha ouvido de fonte segura que estaria tal. Esse mesmo deu a decisão de que o Bolsonaro poderia ficar como fiel depositário desse estojo aí e não vender. E aí que isso aí vai, né, tá sendo questionado, que não, ele tem que ter o prazo para entregar isso, devolver isso, que ele está ali indevidamente na posse desse estojo, né?
Se era dele, ele teria que ter pago os impostos. Se não é dele, é do acervo, tem todo o trâmite para isso ser catalogado e ir para o acervo da Presidência da República, da União. Então, não é dessa forma. E aí houve a denúncia, né, do Guilherme Amado, do Metrópolis, falando que não apenas ele entrou com... Teve essa tentativa da joia, mas ele entrou com arma, né, um fuzil, personalidade com o nome dele e uma pistola. Né? Então, a pessoa traz um fuzil de uma maneira clandestina também, sem a declaração, sem os critérios. E aí, com um agravante, porque é um produto que ele não poderia nem estar trazendo. Que é ilegal, né? Principalmente que não está registrado, nada, veio ilegalmente. Você vê que é uma irresponsabilidade. A pessoa não pode estar fazendo o contrabando, né, de armas. É irresponsabilidade num país com tanta violência aumentar o número de armamentos. É o que ele defendia, né? Que ele defendia aumentar o armamento junto da população brasileira. E as pessoas estão envolvidas no patriotismo, entre aspas, né, que nessa política dos zumbis, e ninguém discordava de nada. Se você fizesse qualquer fala discordando da política de Bolsonaro, você se sentia ameaçado. E ele fazendo o desmando dentro do governo dele. 24 horas, né? Coisa para favorecer ele, favorecer a família, e tem muito mais coisa aí que a gente não sabe. Utilizando o cartão corporativo abusivamente, ainda você ouve gente falando que aquilo está certo. Tá aí, a gente está ouvindo, já fizemos uma live sobre isso, né? Falando do cartão corporativo, os gastos foram absurdos. E ninguém contrapõe isso. Não sei se você lembra, quando o governo Lula, que ele teve que deixar os presentes recebidos no Palácio, o escândalo que a imprensa fez, que ele deixou no Palácio. E agora eu estou achando essa imprensa calada demais, a imprensa oficial. Ela fala, mas não faz uma denúncia para mostrar para a população que isso foi corrupção, trazendo uma... Não bota os tubos de esgoto, né? Saindo dólares ali. Isso aí, bem lembrado. Vamos lá. E realmente é aquilo que nós falamos, né? Como que os bilionários estão corrompendo a sociedade brasileira. Porque realmente eles fizeram, né, o estardalhaço com o crucifixo, né, do Lula, que tinha sido todo o trâmite ali legal, tinha colocado no acervo, o Deltan e o Moro ajudaram a propagar fake news que o Lula tinha se apoderado ali, se apropriado ali indevidamente daquele crucifixo e tal, e de tudo isso. E agora, né, o Moro, né, e o Deltan Dallagnol sendo cobrados a se pronunciarem sobre esse escândalo aí das joias e não se pronunciaram, mostrando, primeiro, que não tem coerência, né, que coerência não é o forte deles, e segundo, que eles não estavam ali para combater a corrupção, estavam ali apenas para combater o projeto de inclusão representado pelo PT.